Olá, pessoal. Vamos começar o nosso curso com uma introdução a redes de computadores. Então, os objetivos dessa aula inicial são mostrar a atmosfera e a terminologia por trás das redes de computadores. Vamos ver algumas palavras aí que nós vamos ver bastante ao longo do curso para designar alguns elementos de redes de computadores. E vamos, ter essa visão geral e mais detalhes vão ser vistos mais adiante ao longo do curso. O método é usar a internet como exemplo, porque a internet é algo que já faz parte aí das nossas vidas, né? Temos contato com ela praticamente diariamente, né? Então, vamos usar a internet como exemplo sempre que possível para entendermos melhor, né, o que está por trás dessa rede. Então, numa visão geral, vamos ver o que é a internet, vamos ver o que é um protocolo de redes, vamos ver a borda da rede, os hospedeiros, a rede de acesso e o meio físico, né, que fazem parte da borda da rede, e vamos ver o núcleo da rede, a comutação de pacotes e de circuitos e a estrutura da internet. Vamos falar também um pouco sobre o desempenho na internet, né? O que acontece com perda de pacotes, com atraso na transmissão de pacotes, a vazão, que é algo, né, muito importante. E vamos ver um pouco sobre segurança. Vamos falar das camadas de protocolos e dos modelos de serviço. E por fim, vamos ver um pouquinho sobre a história da internet e das redes de computadores em geral. Então, vamos começar aqui com uma visão básica do que é a internet. A internet é composta de bilhões de dispositivos de computação que estão conectados. Nós chamamos esses dispositivos de hospedeiros ou também de sistemas finais, e são eles que executam as aplicações de rede, tá? Então, se você tem lá, por exemplo, um PC, um computador pessoal, e você abre um navegador para acessar o seu e-mail, para acessar um determinado site, você está fazendo uso de uma aplicação de rede que vai estar usando a internet aí como infraestrutura para você poder acessar aquilo que você quer. Temos servidores também, como sistemas finais, né? Servidores são aqueles que vão estar sendo usados para prestar algum tipo de serviço, como por exemplo um servidor web, né? Você vai abrir lá o seu navegador, vai acessar um site. Quem vai estar enviando esse site para o seu computador é um servidor web. Temos também laptops sem fio, né? Hoje muito comum, laptops que vão fazer o acesso à internet ou a outras redes, né? Por através, né, de ondas de rádio aí. Então, nesse caso, né, eles também são hospedeiros, eles também são sistemas finais que vão estar sendo usados como, né, com a finalidade de fazer alguma coisa aí utilizando a rede. Smartphone, né, muito comum. Hoje em dia o número de smartphones até ultrapassa aí, né, o de PCs e laptops, né? Então, muitas pessoas hoje têm lá seu smartphone que tem o acesso à internet também, também é um sistema final, também executa aplicações de rede. E tantos outros, né? Hoje nós temos cada vez mais dispositivos acessando a internet, né? Como além dos PCs, servidores, laptops, smartphones, temos os smartwatches, temos os videogames, temos as TVs, as smart TVs que também acessam a rede. Enfim, temos muitos dispositivos aí que hoje se conectam à internet, né? Deixou até de ser uma rede de computadores, né? Passou a ser uma rede para muitos tipos de dispositivos que precisam desse tipo de comunicação, né? Que fazem uso desse tipo de comunicação. E nós temos, né, para poder fazer a conexão desses dispositivos, né, que estão na borda da rede, nós temos os enlaces de comunicação. O que são os enlaces, né? É o meio através do qual você vai acessar uma rede, você vai acessar a internet. Pode ser uma fibra ótica, pode ser um cabo de cobre, né, como os cabos de telefonia de antigamente, ou os cabos de TV. Pode ser ondas de rádio, né, como
ondas como as do Wi-Fi, né, que são usadas para acessar a rede, tanto aqui, né, dentro de um ambiente, como também é usado por alguns provedores, né, para enviar o sinal de um lugar para outro, ou do servidor para seus clientes. Sinais de satélite, né, também são usados. E em todos esses meios, né, algo que é muito importante é a taxa de transmissão, a largura de banda, né? Então, principalmente nesses tempos, né, de pandemia, com aulas online e tudo mais, faz aí uma grande diferença, né, a largura de banda, né? Se você não tem uma largura de banda suficiente para assistir um vídeo, você pode, né, ter problemas com travamentos, né? Vai demorar para carregar. Então, largura de banda aí é o que vai definir, né, se você vai conseguir ter uma boa comunicação, com uma alta qualidade de imagem, de som, ou se você vai ter uma qualidade ruim, né? Então, em serviços como Netflix e tantos outros, o que vai definir a qualidade ali do vídeo que você vai assistir, se você vai conseguir assistir um vídeo em alta definição, em Full HD ou em 4K, você precisa ter lá uma largura de banda mínima para que isso seja possível. Então, dependendo do que você vai usar na rede, você precisa de uma largura de banda mínima para que aquilo fique aceitável, né? Algumas aplicações precisam de mais largura de banda, outras são mais flexíveis e você pode usar o que tem. Na web, por exemplo, uma largura de banda maior vai carregar um site mais rápido, por exemplo, mas uma largura de banda menor não vai te impedir de acessar a web, mas talvez fique mais lento. Então, largura de banda também é algo fundamental do que a gente vai falar muito nesse curso. E por fim, né, nós temos, para poder fazer a ligação, né, entre os sistemas finais aqui, os hospedeiros e os enlaces, né, nós temos aí no meio deles os comutadores de pacotes. São os roteadores, né, os footers e os comutadores, né, também chamados de switches em inglês, que são usados para poder fazer o encaminhamento do pacote, né? Então, se você está lá com seu smartphone acessando um determinado site através da rede de telefonia celular ou do Wi-Fi, vai ter vários roteadores ou comutadores no caminho que vão estar encaminhando esses pacotes para o local certo, né? Como que ele vai saber para onde que ele deve seguir aqui nessa estrutura, né? Vai ser através dos roteadores que vão checar aí os endereços dos pacotes e vão encaminhar para que eles cheguem ao local correto, né? No caso, a um servidor, por exemplo, que vai estar atendendo a sua requisição de um determinado site. E então, assim, só uma informação: existiam 5 bilhões de dispositivos conectados à internet em 2015, né, a época que o nosso livro base aí foi escrito, né, foi lançada a última edição dele. Mas hoje, em 2020, esse número já está entre 25 e 50 bilhões. Tá? Isso depende da fonte que você consulta, né? Algumas estimam para mais, outras para menos, mas ficam aí entre 25 e 50 bilhões. E em julho de 2020, quase 4,57 bilhões de pessoas eram usuários ativos da internet. Tá? Isso equivale a 59% da população global. Então, hoje nós temos mais da metade das pessoas do mundo tem acesso ativo aí à internet. Então, se tornou realmente uma rede muito, muito grande. Então, aqui nesse slide nós temos alguns utensílios legais aí com acesso à internet, né? Algumas coisas diferentes e outras que já estão se tornando mais usuais aí no dia a dia. Então, aqui no canto nós temos o porta-retrato digital IP. Porta-retrato digital já não é algo tão novidade, né? Já tem aí acho que mais de uma década que nós estamos vendo portas-retratos digitais à venda. Desde que as telas LCD começaram a ficar mais baratas, começaram a surgir esses dispositivos que tipicamente você vai colocar nele um cartão de memória com as fotos que você quer e ele vai mostrar essas fotos na forma de um slideshow, né? Alguns têm memória interna, mas agora estão surgindo, né? Agora, né? Nos últimos anos aí tem surgido porta-retratos que, né, são um pouco mais inteligentes do que isso. Eles têm uma funcionalidade TCP/IP que permite que eles possam acessar serviços e buscar, né, as fotos automaticamente. Então, posso configurar o meu porta-retrato para entrar no Facebook e buscar as fotos que as pessoas estão
postando no feed, né? Então, posso saber as fotos que ah, você pode ir lá e configurar para ele mostrar as fotos de determinadas pessoas, da sua família, amigos, que você queira ver as fotos que elas estão postando, e elas vão ser carregadas automaticamente para esse porta-retrato digital. Além disso, eu falei do Facebook, mas pode ser qualquer outro serviço, né? Flickr, por exemplo, que é um serviço mais voltado para fotografia. Eu posso ir lá, selecionar os fotógrafos que eu prefiro, que eu gosto das fotos deles e configurar para que o meu porta-retratos busque essas fotos e exiba ali no, no porta-retrato digital, né? De maneira automática. Aqui ao lado nós temos uma torradeira web com previsão do tempo, né? Então, isso é algo, né, um tanto diferente, né? Então, em vez você vai sair para o trabalho de manhã, quer saber se deve levar o guarda-chuva ou não, será que vai chover, será que não vai? Você poderia ligar o computador e entrar lá no site da previsão de tempo, ou olhar no smartwatch, olhar no smartphone, né? Mas tem uma outra maneira também, né? Que é usar a torradeira web com previsão do tempo. Então, você faz lá a sua torrada, a hora que a sua torrada sai, você já tem a previsão do tempo do dia, se vai chover, se não vai, né? Então, um, um utensílio um tanto diferente aqui com acesso à internet. Aqui do lado nós temos o Twitch Watch, que monitora o uso de energia. Na verdade, isso daqui é um produto comercial, o nome dele é Kilowatt, tá? Kilowatt. É um trocadilho com kilowatt, né? E esse é um aparelhinho que ele consegue, você coloca ele na tomada e coloca um equipamento que você queira medir o quanta energia ele usa, né? Então, eu coloco aqui, quero medir quanto meu computador usa de energia, quanto que eu gasto de energia com o meu computador ao longo do mês, do ano. Então, o que que eu posso fazer? Eu conecto esse aparelhinho na tomada e conecto o meu computador aqui. E aí eu consigo medir com ele a tensão que está sendo entregue aí, né, pela concessionária de energia, a corrente que está sendo usada, e a partir disso ele consegue calcular também a potência que está sendo consumida, ou ele consegue calcular o fator de potência, que pode ser útil aí, dependendo de como a energia é cobrada, né? Não é útil ah, para consumidores residenciais, né? Mas é útil para empresas, né? Que precisam controlar o fator de potência, ou podem pagar mais caro aí se não tiver um fator de potência alto, né? Ele mede isso também. E se você colocar aqui o custo, né, do kilowatt, né, de quanto que você paga de energia, ele consegue inclusive calcular quanto que aquele aparelho consome no dia, no mês, né, por hora, por dia, por mês, por semana, por ano. Ele consegue fazer todos esses cálculos, mas ele mostra só nesse display aqui, né, nesse displayzinho, a informação está toda aqui, fica armazenada nele. Pois bem, alguém, né, o criador desse Twitch Watt, ele modificou esse aparelho, né, ele criou um mod em que você consegue ah, conectar aqui uma plaquinha para ele fazer a transmissão sem fio dessas informações. E aí você pode usar um computador, um Arduino, alguma coisa desse tipo, para poder fazer a leitura desses aparelhos, né? Então, a proposta dele, se vocês entrarem no site lá do projeto, vocês vão ver que a ideia dele era medir, colocar vários desses daqui pela casa, né? E colocar aqui uma régua, né, um filtro de linha, conectar os equipamentos e aí ele saberia quanto que cada cômodo da casa dele consome, né? Então é algo também, né, que pode ser feito através do uso de redes aí. Também é uma solução, né, uma solução interessante, né? Ele modificou aí um aparelho comercial que já tem uma série de funcionalidades e incluiu uma funcionalidade de rede nele para fazer aí o que ele queria. Aqui no canto temos a geladeira com internet, é algo que também eu ouço falar disso daqui há pelo menos uns 20 anos, né? Mas até hoje não é tão comum assim você ver uma geladeira com internet, né? A maioria dos modelos ainda não tem internet. Mas a ideia não era, né, só ter uma tela na sua cozinha aí para poder, né, assistir alguma coisa no Netflix, no YouTube, enquanto você está lá cozinhando, lavando a louça, né? A ideia é um pouco mais complexa do que isso, né? A ideia é você poder também controlar o que tem na sua geladeira. Então, em determinado momento, todos os produtos teriam uma etiqueta, né, um RFID, né, que vai poder comunicar automaticamente para a sua geladeira o que tem lá dentro, né? Você põe o produto e ela já vai identificar que aquele produto está lá.
E ela poderia também automaticamente controlar quando um produto está acabando, né? Se você coloca lá uma série de produtos e a hora que você vai tirando, ela vai registrando e ela pode te avisar, olha, tal produto está acabando. E de repente, com um único clique ali, você poderia ordenar a compra desse produto, né? Ela tendo acesso à rede, né, ela poderia se integrar com algum site que possa fazer essa compra, né? Já existem sites, a Amazon, por exemplo, tem lá um aparelhinho que você pode colar na- na parede na sua casa, colar nos objetos e através de um apertar de um botão ali você pede um determinado produto. Então eu posso colocar lá perto da minha máquina de lavar roupa, eu posso colocar um botão para pedir sabão em pó, né? Então eu aperto o botão e automaticamente ele joga o sabão em pó no meu carrinho, depois eu só preciso fechar a compra. É algo bem útil, né? Menos talvez para quem tem criança, que aí vai lá apertar o botão um monte de vezes e a hora que você vai ver chega um caminhão de sabão em pó na sua casa ou alguma outra coisa parecida. Mas, né, tirando talvez esse contratempo que possa ser resolvido quando você confere a lista antes de fazer o pedido, pode ser bastante útil aí uma geladeira no futuro que vai fazer a sua lista de compra para você. Você não vai nem precisar ver o que está faltando e ela já vai conseguir identificar. Claro que tudo isso vai depender, né, dos produtos também terem essa comunicação. É algo que ainda, né, é uma parcialmente realidade, né, algo pouco acessível ainda. Aqui a gente tem o Sling Box. A ideia desse aparelhinho aqui é a seguinte, né? As operadoras de TV a cabo, satélite, elas demoraram um pouquinho para aceitar a ideia de que as pessoas querem assistir as coisas não só quando elas estão em casa, né? Então, muitas vezes a pessoa tem a TV a cabo em casa, mas de repente ela está no trabalho, está na rua, está na faculdade, ela quer lá acessar, né? Quer ver lá um evento que está acontecendo naquele momento, quer ver um jogo de futebol que está passando, quer ver as notícias e ela não tem acesso aos canais que ela tem na casa dela. Então, esse aparelho surgiu para suprir essa necessidade, né? Nem tanto no Brasil, mas mais, né, nos Estados Unidos ele foi usado, né? As pessoas conectam isso daqui na TV a cabo, no aparelho decodificador TV a cabo, e ele recebe o sinal do aparelho TV a cabo, codifica e envia pela internet para a pessoa onde ela estiver, né? No celular dela, por exemplo. No celular, no smartphone, no laptop, enfim. Ela consegue acessar a programação da sua TV onde ela estiver através da internet. E ela consegue mudar os canais, porque esse aparelhinho também tem um emissor de infravermelho que vai, né, conseguir emitir o sinal para que o aparelho da TV a cabo ou da TV por satélite troque, né, para o decodificador trocar o canal. Tá? Hoje isso já está caindo em desuso porque as operadoras finalmente acordaram aí e começaram a oferecer, né, ah, pacotes que têm acesso também pela internet, né? Então você assina lá a TV a cabo, tem lá um pacote de canais e alguns desses canais, ou né, uma parte desses canais pode também ser acessada via web de qualquer lugar, desde que a pessoa seja assinante, né? Então, esse tipo de aparelho vai tender a desaparecer agora por causa disso, né? Por causa que as operadoras correram atrás. Mas houve aí um mercado para eles durante um bom tempo. Aqui nós temos os colchões com sensores, né? Então a ideia aqui é que o colchão consiga monitorar o seu sono de uma maneira bastante precisa. Já faz um bom tempo que, né, que nós temos smartwatches que conseguem monitorar a qualidade do sono, porque ele percebe quando a pessoa se movimenta, né? Ele tem sensores de movimento, ele pode saber se a pessoa está dormindo, sensores de movimento, sensores de batimento cardíaco, né? Uma série de sensores aí que conseguem perceber se a pessoa está dormindo, se ela está dormindo bem, se ela está num sono profundo ou se ela está num sono mais leve. Também temos aplicativos de celulares, né, que você usa daí os sensores do celular para medir esse tipo de coisa. Você deixa o celular lá em cima do colchão na hora que você vai dormir e se você se mexer, o colchão vai balançar, ele vai também pegar esse movimento com os sensores e vai monitorar a qualidade do seu sono. Também pode, inclusive, gravar sons, né, para ver se você está roncando, se não está, né? Tem esse tipo de aplicativo também. Os colchões eles vão, né, um passo além, né? Ele pode colocar vários sensores ao longo de todo a extensão aí do colchão e aí ele vai saber, inclusive, como que a pessoa dorme, né? Se ela está dormindo, né, numa posição mais esticada, mais encolhida, se o peso está bem distribuído, né? Se está dormindo de lado, de bruço, de costas, né? Vai conseguir monitorar o sono de uma maneira muito melhor, né?
Então, essa é uma tecnologia que já existe também, não é tão comum, né? Mas já é uma tecnologia que existe aí de informações que podem ser capturadas e usadas aí na rede, né? Usadas por aplicativos que possam te dar um diagnóstico mais adequado aí, né? Pode te dar dicas de como melhorar, por exemplo, a qualidade do seu sono. E aqui no cantinho nós temos o que talvez seja o mais comum aí, né? O mais, ah, mais difundido aqui de todos, né? Que são os internet phones, né? Na Unesp, por exemplo, nós já temos os internet phones, aí, os telefones VoIP, há um bom tempo, né? Eles já substituíram os telefones comuns, já há um bom tempo. Então, o telefone VoIP, você conecta ele na rede e não precisa mais ter daí duas redes, né? Uma rede de telefonia e uma rede Ethernet, né? Que vai servir para acessar a internet. Uma única rede já dá conta de tudo. E todas as ligações, né, que vão ser feitas com esse telefone, em alguns casos até com imagem, né? Elas vão ser feitas através da rede local, seja se for para dentro no caso da Unesp, né? Se você vai ligar para alguém do seu próprio campus ou mesmo de outro campus, essa ligação ela vai toda por IP e não se gasta nada com operadora de telefonia, né? Vai ser uma ligação totalmente via rede IP. E mesmo que você precise ligar para fora, né? Ele pode também fazer uma parte da ligação dentro da rede, da rede local aí da universidade e só na hora que precisa sair realmente da rede, né? De repente eu estou no campus de Rio Claro, quero fazer uma ligação para alguém, né, em São Paulo. Essa ligação não precisa ser um interurbano, ela pode seguir pela rede IP até a reitoria lá em São Paulo, por exemplo, e de lá ela sai ah, como uma ligação local, né? Então, os internet phones são muito usados, aí vêm sendo muito usados em universidades, em empresas e tudo mais. Então, de todos aqui, eu acho que esse é o que está mais difundido já não é algo para o futuro, é algo que já é atual, né? Esse é o mais atual, né? Já está bem difundido. Então, a internet hoje, ela é uma rede de redes, tá? São muitas redes interconectadas, tá? Muitos provedores de acesso, né? Então, hoje, para você ter o acesso à internet na sua casa, por exemplo, você tipicamente vai contratar um provedor de acesso. Mas esse provedor de acesso, ele não vai ficar restrito, você não vai ficar restrito ao acesso só dentro desse provedor, né? Antigamente era assim, existiam muitas redes, né? No início, nos primórdios, lá existiam várias redes separadas em que você acessava a rede e você poderia se comunicar com outras pessoas dentro daquela mesma rede, né? Mensagens você poderia trocar dentro daquela rede. E a internet ela mudou isso, né? Ela virou uma rede de redes. Então hoje você contrata um provedor, mas você pode mandar o seu e-mail ou fazer a sua ligação via Skype, ou seja lá o que for, para pessoas de qualquer lugar do mundo, de qualquer outro provedor, desde que esse provedor esteja conectado a essa rede de redes, né? Então, a internet se tornou uma rede de redes. E para que essa comunicação possa acontecer, é preciso que se sigam protocolos, né? Você não pode simplesmente mandar a mensagem de qualquer jeito e esperar que ela vai ser interpretada da maneira correta. Você tem que seguir os protocolos que são estabelecidos para isso. Então, temos protocolos como o TCP, da camada de transporte, IP da camada de rede, o HTTP, que é usado na web, o próprio protocolo proprietário do Skype, o I3E 802.11, que são os protocolos de Wi-Fi. Então, se você quer fazer, por exemplo, um navegador web, você vai ter que implementar esse navegador, você vai ter que implementar a interface e tudo mais, mas é fundamental que você implemente o protocolo HTTP. Por quê? Porque é esse protocolo que vai ser usado para a comunicação entre o navegador e um servidor web, para ele poder buscar lá o site, as páginas, os objetos que estão lá, né? Então, os protocolos precisam ser seguidos para que a comunicação aconteça da maneira que se espera. Se você não segue o protocolo, você não vai ter a resposta esperada. E esses protocolos são definidos, né, em padrões de internet, tá? Alguns são proprietários, claro, são específicos de produtos, mas outros são abertos, né? O próprio TCP, IP, HTTP, eles são protocolos abertos que qualquer pessoa pode, né, implementar
no seu equipamento, no seu software. Esses protocolos que são abertos, eles estão publicados em alguns documentos que nós chamamos de RFC. RFC vem de Request for Comments, né? Request for Comments. O que isso quer dizer? Quando um protocolo está para ser criado, eles abrem lá uma RFC e a comunidade pode, né, dar palpites, pode, né, dar ideias aí, sugestões, e isso vai ser discutido e vai ser fechado aí em torno de um documento. E quem publica esses documentos é a Internet Engineering Task Force. Tá? Então, a internet não tem um dono hoje. Né? A internet tem várias redes conectadas e cada um é dono da sua rede, cada um é dono de um pedacinho da internet. Aí. Não tem um único dono. Mas essa instituição aqui é a instituição que fica responsável, então, por publicar esses RFCs, né, e por definir esses padrões. Tá? Então, não é algo, né, totalmente anárquico. Tem que ter uma certa organização, tem que ter uma forma de você padronizar algumas coisas para que essa comunicação possa acontecer da maneira que se espera, para que algo possa ser feito de útil usando a rede. Né? Se você não tiver os protocolos, não tem como essa comunicação acontecer da maneira que se espera. A internet também pode ser vista como uma infraestrutura que fornece serviços para as aplicações. Tá? Ela é o meio que você usa para ter acesso a essas aplicações ou para fazer a comunicação de uma aplicação. E aí nós temos, por exemplo, a web, VoIP, e-mail, jogos, e-commerce, compartilhamento de arquivos, redes sociais. Tudo isso é o objetivo, né? A aplicação que nós vamos usar e a internet ela é apenas um meio. Né? Então o objetivo não é usar a internet, o objetivo é usar a web, é usar o VoIP, é usar e-mail e para isso nós usamos a internet. Então a internet ela vai fornecer a interface de programação para os aplicativos para que eles possam enviar ou receber dados, tá? Através, né? Então, né, o que vai ser fornecido é uma interface de programação para os aplicativos que vai ter ganchos para que eles possam enviar ou receber dados através da internet. É como uma API, né? Uma API que você vai usar dentro do seu software para poder fazer esse envio ou recebimento de dados, tá? Então isso é meio que análogo ao que acontece no serviço postal, tá? Então, se você quer enviar uma carta pelos correios, o que você faz? Você coloca lá no envelope, coloca o nome do destinatário, endereço, CEP, bota lá um selo no canto superior direito e escolhe a opção que você quer para o serviço, né? Simples, registrado, expresso. É assim que você faz com o correio. Na internet é a mesma coisa. Se você quer enviar uma mensagem, se você quer enviar algo pela internet, o que o seu programa faz é o uso de uma API, né? Uma API de linguagem de programação, e aí você vai construir esse pacote que você vai enviar através da internet nesse seu programa e vai fazer o envio através dessa API. Tá? Então, a maioria das linguagens de programação, como C, Python, etc., já tem algumas bibliotecas prontas que você pode usar para poder fazer uso da internet, para poder fazer uso do serviço aí de envios e recebimentos de mensagens através da internet. Agora vamos falar um pouco sobre protocolo. Tá? Primeiramente, né, o que é um protocolo? Humanos têm protocolos para uma série de situações. Né? Então, por exemplo, você está andando na rua, está sem relógio, está passando uma pessoa e você quer saber que horas são. O que você faz? Você vai lá, pega a pessoa pelo braço, puxa e olha o relógio? Né? Você não vai fazer isso. Né? Se você fizer isso, você corre o risco de ser agredido, inclusive. Né? Então, você não vai fazer esse tipo de coisa. Você vai cumprimentar a pessoa, perguntar: olha, por favor, você pode informar que horas são? Então, existe um protocolo para você perguntar as horas para uma pessoa. Não é simplesmente, né, chegar e olhar o relógio dela da maneira que você quiser. Você está assistindo uma aula presencial. Você tem uma pergunta. Como que você faz? Normalmente o protocolo, né, é você levanta a mão, o professor vai lá e pergunta, né? O que você quer perguntar, né? Então esse é um protocolo que é bastante usado em aulas presenciais. Apresentações de pessoas. Alguém chega e te apresenta uma pessoa que você ainda não conhece. Existe também um protocolo.
Esse protocolo pode ser diferente dependendo de qual que é a situação, né? É uma situação de trabalho? Alguém está te apresentando um novo colega de trabalho? A apresentação vai ser de uma determinada forma. Alguém está te apresentando um chefe de Estado, a rainha da Inglaterra para você? Tem um outro protocolo, tá? Então, tudo isso são protocolos humanos. São mensagens que você envia e ações que você toma quando você quer enviar uma mensagem ou quer receber uma resposta. Você tem que tomar a ação, o envio, a mensagem enviada tem que ser de acordo com a resposta que você espera. Se você não envia a mensagem esperada, a resposta provavelmente também não vai ser aquela que você espera. Então, no caso de protocolos de rede, é a mesma coisa, só que são máquinas em vez de humanos. Tá? E a comunicação na internet ela é toda feita por protocolos. Tá? Então, os protocolos eles vão definir o formato, a ordem das mensagens que você envia e das mensagens que você recebe, tá? Entre todas as entidades de rede. E as ações que vão ser tomadas na transmissão e na recepção dessas mensagens. Aqui temos um exemplo, então, de um protocolo humano, tá? Alguém está perguntando as horas. A pessoa fala oi, a outra pessoa responde oi, e então a primeira pergunta que horas são, e a segunda responde, são 2 horas, tá? Se essa pessoa que tivesse falado oi, como resposta ela tivesse recebido alguma coisa diferente de um outro oi, por exemplo, ela tivesse recebido tô ocupado, sai daqui, né? Ou, eu não falo português, ou alguma coisa do tipo, ela ia falar, bom, não vai adiantar eu perguntar as horas, né? Eu não vou chegar ao meu objetivo. Então haveria uma quebra do protocolo aqui. Então, isso só foi possível perguntar as horas, por quê? Porque o protocolo seguiu como esperado, né? Ela falou um oi, ele respondeu, então ela pôde perguntar as horas, tá? Da mesma forma, uma comunicação pela internet aconteceria da mesma forma, tá? Vamos supor que fosse um navegador web aqui querendo acessar um site, uma página web. Ele faria uma solicitação de conexão TCP, é um tipo de conexão, né, na camada de transporte que é usada na internet, e o servidor responderia para ele, né, confirmando essa conexão TCP, confirmando, né, aceitando essa conexão TCP. E aí sim ele poderia fazer a requisição, né, da página que ele deseja. Aí ele pede aqui a página e recebe então um arquivo HTML no caso, que vai ser a resposta dessa requisição, tá? Só foi possível receber esse arquivo como resposta porque a conexão TCP foi bem sucedida. Se ele tivesse enviado uma solicitação de conexão TCP e não tivesse recebido resposta, ou tivesse recebido uma resposta negando essa conexão, então nesse caso ele não poderia fazer a requisição do arquivo, tá? Então o protocolo deve ser seguido e ele, né, para que tudo funcione, o protocolo precisa ser seguido e você tem que mandar as mensagens esperadas para receber as respostas que você deseja. Caso você não receba uma resposta que você deseja, aconteceu alguma quebra do protocolo e não vai ser possível continuar a comunicação daquela forma. Então agora eu gostaria que vocês pausassem um pouco o vídeo aí e pensassem em que outros protocolos humanos nós usamos no dia a dia, tá? O nosso dia a dia é cheio de protocolos, né, que nós precisamos obrigatoriamente seguir, tá? Para viver em sociedade, pelo menos, né? Então, pensem aí, quais outros protocolos humanos nós seguimos aí, às vezes até sem perceber, no nosso dia a dia.